Olá, cursistas! Tudo bem? Mais um encontro com vocês. Um grande beijo para os polos de Mata de São João, de Juazeiro, de Campo Alegre e de Lourdes. Hoje estamos aqui para falar um pouco, muito rapidamente, de receitas públicas. Vocês vão encontrar esse assunto das páginas 60 a 80 no nosso e-book. Vamos começar a falar um pouco de receitas públicas? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre receitas públicas, sobre a ótica da contabilidade pública. O que seria a receita pública na ótica da contabilidade pública? O que é que a contabilidade entende como receita? Vamos ver? A contabilidade pública analisa não apenas o seu objeto, que é o patrimônio público, mas também constitui uma imprescindível ferramenta para fins de acompanhamento e controle da evolução do orçamento. Então, a contabilidade pública, além de ter o objeto com o seu patrimônio, tem também a execução do orçamento para fazer a contabilização, que é a partir da lei orçamentária anual, que vocês já entenderam que é a LOA, não é? Então, essa é a receita sobre a ótica da contabilidade pública. Vamos seguir para vocês entenderem. A contabilidade pública classifica como receita quaisquer ingressos de recursos financeiros, independente se modifiquem positivamente o patrimônio líquido. O que significa isso? Significa que a contabilidade pública ela vai registrar se essa receita aumenta o PL ou não aumenta o PL. E é por isso que, sob a ótica da contabilidade pública, a receita ela pode ser efetiva quando ela aumenta o PL e não efetiva quando não aumenta o PL. Mas entrou na entidade pública um recurso financeiro, a contabilidade coloca como receita. Tá? Bom, então vamos a um exemplo desta visão contábil sobre receita. Este exemplo é exatamente aquele que está no seu e-book, sobre o imóvel no valor de 700 mil, o seu valor histórico. Sob enfoque patrimonial, ativo menos passivo é igual ao PL, de fato ocorreu a receita efetiva, né? Não ocorreu a receita efetiva, apenas uma mutação patrimonial. O que significa isso? Houve uma venda de um imóvel, saiu o imóvel do ativo e entrou um recurso financeiro no seu ativo. Houve uma mutação. Essa receita é uma receita não efetiva. Por quê? Porque não aumentou o PL da entidade pública. Então, registra, mesmo não aumentando o PL. Fiquem atentos. Bom, ainda sobre isso, venda à vista 700 mil. Então, vamos ver aqui o que tem no slide. Todo ingresso de recurso financeiro é denominado de receita pela contabilidade pública. Mesmo quando o dinheiro recebido não pertença à entidade e precise posteriormente ser reembolsado, devolvido ao seu patrimônio, ou seja, mesmo que ingresse no patrimônio de forma provisória, com caráter devolutivo, o recurso financeiro será denominado e registrado como receita pela contabilidade pública. O que é isso que eu estou falando aqui? Eu estou falando que há também duas categorias de receitas, que são as receitas orçamentárias e as receitas extra-orçamentárias, que também são contabilizadas no regime da contabilidade pública. Então percebam que não é apenas o que aumenta o PL. Para a contabilidade pública se registra a receita que aumenta o PL, que não aumenta o PL e que pode ser devolvida, que não entra nem no orçamento, que são as receitas extra-orçamentárias, que vocês vão ver, já estão vendo na verdade no nosso curso, no nosso e-book tem falando sobre essa categoria. Bom, então, entendido que a receita sobre a contabilidade pública nós temos as efetivas, que aumentam o PL, não efetivas, que não aumentam o PL. São receitas? São. Entraram na contabilidade, são recursos financeiros, receitas sobre a ótica da contabilidade pública. Bom, então, isso é para você não esquecer, esquentando as turbinas para a contabilidade pública, que é a nossa disciplina próxima, contabilidade governamental. Bom, então, fixando receita para fins de registro das transações pela contabilidade pública, ocorre quando há ingresso de um recurso financeiro, qualquer que seja. Ou aquele que aumenta o PL, ou aquele que não aumenta, ou aquele ingresso que será devolvido, que não pertence ao orçamento, que são as extra-orçamentárias. Bom, então, estamos aqui em ingressos aos cofres públicos, as receitas orçamentárias, que são chamadas no sentido estrito de receitas públicas,
Então agora vocês já entenderam o que são receitas da ótica da contabilidade pública. É o que precisa ser contabilizado. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre receitas orçamentárias. Rendas que pertencem ao Estado, não há devolução. Viabilização de políticas públicas, financiam as despesas orçamentárias. Um exemplo de receita orçamentária, o imposto arrecadado. Então, entrou no orçamento, é uma receita que a entidade pública não precisa devolver, ela vai utilizar para a política pública, é uma receita orçamentária. Não é? Toda receita orçamentária deve constar na lei orçamentária anual? O que é que vocês acham? Vamos ver aqui? Em atendimento ao princípio da universalidade, que exige que todas as receitas e despesas orçamentárias estejam na LOA, a resposta é sim. Então, toda receita orçamentária deve constar na LOA. Mas esse princípio admite uma exceção? Qual? Os tributos criados após a elaboração do orçamento. Eles não estão na LOA, mas poderão ser arrecadados no ano seguinte, sendo classificados como receitas orçamentárias. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, há uma receita que, quando a LOA está fechada, aquela receita não está prevista. Entretanto, entre a PELOA, que é o planejamento da LOA, e a aprovação, existe a criação de um novo tributo, e não está previsto na LOA. Quando esse tributo começa a ser arrecadado no exercício, esse tributo, por não constar na LOA, não seria uma receita orçamentária? Não, seria sim. Então, esse tributo é uma receita orçamentária, ainda que não conste na LOA. Então, guardem com vocês. Toda receita que está na LOA é receita orçamentária. Entretanto, nem toda receita orçamentária está na LOA. Pode acontecer outras receitas durante o exercício, como esta, que vai fazer parte do orçamento da entidade pública. Bom, então, toda receita prevista na LOA é orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará na LOA. Foi isso que eu falei para vocês. Receitas extra-orçamentárias. Entradas em dinheiro com fluxo transitório, não pertence ao Estado e há devolução. Exemplo, calção recebida pelo ente público. O ente público fecha um contrato, recebe uma calção contratual e no final desse contrato ele devolve porque não é dele, não pertence ao Estado, é uma garantia contratual. Então, essa é uma receita extra-orçamentária. E no momento que a entidade pública devolve, isso é uma despesa extra-orçamentária, na linguagem da Lei 4.320. Bom, toda receita extra-orçamentária deve constar na LOA? Claro que não! Receita extra-orçamentária não está na Lei Orçamentária Anual. O seu nome já diz, é extra-orçamentária. Jamais serão previstas na LOA. Elas entrarão nos cofres públicos, mas deverão sair, serão devolvidas a quem de direito. Então, jamais uma receita extra-orçamentária poderá financiar uma despesa orçamentária. Então, a entidade pública, ela não pode pegar uma calção e, com esse dinheiro da calção, implementar uma política pública. Não pode acontecer isso. Por quê? Porque esse recurso extra-orçamentário não pertence à entidade pública. Ele precisa devolver, né? Bom, então é mais ou menos assim. A receita extra-orçamentária entra, né? Aumenta a conta banco, conta movimento, gera uma obrigação da entidade pública devolver. No momento que ela devolve essa calção, diminui o saldo da conta banco, conta movimento e extingue a obrigação. Né? Exemplo de despesa extra-orçamentária, exatamente o mesmo exemplo, olhando a devolução da calção, que é uma despesa. Então, sempre tem esse jogo, receita extra-orçamentária, calção recebida. Devolver a calção é uma despesa extra-orçamentária. Por que eu falei que essa é a nomenclatura da Lei 4.320? Porque a nova contabilidade pública chama de desembolso extra-orçamentário. E não chama de receita extra-orçamentária, chama de ingressos extra-orçamentários. Bom, então é justamente mostrando que a despesa extra-orçamentária é a contrapartida da receita extra-orçamentária. Então, quando ela é recebida, depois ela é devolvida como uma despesa. Agora vamos para a receita sobre a ótica fiscal. Elas podem ser primárias e financeiras. Receitas primárias são predominantemente as receitas correntes, que vamos ver daqui a pouco que são receitas correntes.
que advém dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pelo Estado, da cota parte, das compensações financeiras, né? Das decorrentes do próprio esforço de arrecadação, das provenientes de doações e convênios. Então, essas receitas primárias são as receitas que nós fazemos a conta do resultado primário, que no nosso e-book temos alguns exemplos do cálculo do resultado primário, das contas públicas, não é? Então, isso seria a receita primária, seria a ótica fiscal. Também temos receitas financeiras sobre a ótica fiscal. São adquiridas no mercado financeiro decorrente da emissão de títulos, da contratação de operações de crédito por organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras da União, juros recebidos, por exemplo, né? Das privatizações, amortização de empréstimos concedidos e outros. Então, tudo que movimenta recursos financeiros está dentro de receitas financeiras. Então, essas receitas elas não entram no cálculo do resultado primário. Receitas orçamentárias. Agora vamos entender mais a fundo as receitas orçamentárias, afinal de contas a nossa matéria é orçamento e finanças governamentais. Então vamos agora entender o que são receitas orçamentárias. Bom, primeiro, né, a receita orçamentária não exige prévia autorização orçamentária para a arrecadação das receitas tributárias e outras. Basta que elas tenham sido criadas por legislação específica, como eu falei para vocês, daquele tributo que pode ser criado depois que a LOA está fechada, né? E quando o ente público começa a arrecadar, essa receita é orçamentária. Então, basta que estejam criados por legislação específica ou serem estimados no orçamento. Então, há uma legislação específica, é uma receita orçamentária. Está no orçamento, é uma receita orçamentária. É necessário ordená-las segundo classificações, por serem os recursos orçamentários de variada natureza e origem. Então, está aqui um quadrinho falando sobre a organização da receita, né? A entidade pública precisa ter uma receita, precisa verificar as fontes desses recursos, porque ela tem muita despesa. Então, finalidade e níveis da classificação orçamentária da receita. Finalidade, a classificação da receita por natureza, visa identificar a origem do recurso, segundo o fato gerador, e a classificação. Face à necessidade de constante atualização e melhor identificação dos ingressos aos cofres públicos, o código identificador da natureza de receita é desmembrado em níveis. Agora vamos entender a classificação sobre a ótica da natureza da receita no orçamento. É esse código que aparece no orçamento. Não vamos entrar no nosso curso, também eu não coloquei no nosso e-book, as outras classificações. Tem uma série de classificação, mas eu trouxe para vocês a classificação que está no orçamento. Então está aqui a codificação da natureza da receita. 6 níveis: categoria econômica, origem, espécie, rubrica, linha e subalínea. Eu chamo de COERAS. Então temos aqui, e hoje, agora nesse curtíssimo flash, eu vou falar para vocês sobre o primeiro nível e o segundo nível, que é o COERAS, que eu estou falando para vocês. Só que eu não posso falar sem mostrar que houve uma grande atualização nessa codificação do COERAS. Isso foi implementado pela portaria da Secretaria do Orçamento Federal de 26 de agosto de 2015. O que foi que ela fez? Pegou a rubrica, a linha e a subalínea e chamou de desdobramentos e colocou o tipo. Então, hoje, se você pegar o orçamento, não existe mais o COERAS. Existe agora a categoria econômica, a origem, a espécie, os desdobramentos e o tipo. Então é isso que está de acordo com a portaria de 2015. Tá? Está exatamente no nosso e-book para que você vá lá sedimentar o que eu estou falando nas páginas 77 a 79 do nosso e-book. Tá? Bom, então vamos falar do primeiro nível, categoria econômica. Se divide em receitas correntes e receitas de capital. Primeiro nível. Receitas correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Então, as receitas correntes são as receitas operacionais do Estado. Né? Então, 99% das receitas correntes aumentam o patrimônio líquido do Estado. E as receitas de capital também aumentam as disponibilidades do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentárias a fim de atingir as finalidades
públicas não provocam efeito sobre o patrimônio líquido. Então, 99% das receitas de capital não aumentam o PL. Então, guardem isso. Receitas correntes, 99% aumenta o PL. Receita de capital, 99% não aumenta o PL. Temos exceção, transferência de capital. Transferência de capital é uma receita de capital quando o ente público ele recebe, aumenta o PL. Então, por isso, é uma exceção. Bom, então as receitas de capital temos exemplos de receitas de capital: operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferência de capital e outras receitas de capital. Então essas receitas aqui, na sua grande maioria, não aumentam o PL da entidade pública. Tá? Então, e agora vamos ver a origem. Então acabamos de ver a categoria econômica, corrente e capital. Agora, origem. Então, acabamos de ver o primeiro nível, categoria econômica, corrente e capital. Agora vamos ver as origens. O que é a origem? É o desmembramento das categorias econômicas. Então, corrente temos receita tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Um exemplo de receita corrente: quando a entidade pública ela aluga algum prédio seu, né? É uma receita de aluguel que ela tem, isso é uma receita corrente. Quando ela recebe um tributo, isso é uma receita tributária, é uma receita corrente. E temos também a receita de capital, que é a categoria econômica, e temos a origem: operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Então esse flash foi só para balançar vocês para estudar receitas públicas. Então, chegamos até aqui nesse pequeno vídeo. A categoria econômica e a receita, a origem, categoria econômica e origem. Então, vocês, aí no nosso módulo, tem tudo explicadinho até chegar à última classificação. Né? E, para fechar a aula, uma questãozinha. Vamos lá? Sob enfoque orçamentário, para fins de administração financeira e orçamentária, o acompanhamento da arrecadação das receitas e autorização para execução de despesas e liberação de recursos financeiros, o administrador público deve observar as receitas efetivamente arrecadadas e não pela ocorrência do fato gerador. Isso é verdade? Então, sob enfoque orçamentário, o administrador público ele precisa avaliar a receita patrimonial, ou seja, sobre o fato gerador, ou efetivamente arrecadadas. O que é que vocês acham? Isso é verdade ou é falso? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, sob enfoque orçamentário, para a administração financeira orçamentária, o gestor público precisa verificar as receitas efetivamente arrecadadas e não pelo aspecto da ocorrência do fato gerador. Tá certo? Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês. É um flash aqui da página 60 à página 80 do seu e-book. Até o nosso próximo encontro e bons estudos. Até a próxima.